geometria e matemática. Eu achei super interessante, né, de misturar num próprio livro, num mesmo livro, geometria com música, né, cosmologia, que pra gente, artista, a gente sempre viu muita conexão entre tudo isso, né? Tanto é que a influência vem de tudo quanto é lugar. E ali nesse livro tinha a definição de alguns números, o significado de alguns números, de acordo com o quadrívio, né? E o número 4 significa o momento de manifestação, de fundamento, né? Onde as coisas acontecem, né? Saem da teoria e acontecem de verdade. Que, na verdade, no meu ponto de vista, é uma outra definição do presente, do agora, do Kairos, né? Que é uma coisa tão importante pra gente, né? Que mantém essa banda viva até hoje, que é viver no presente, né? No agora. Então, dali veio essa coisa do quadra, de usar essa coisa da numerologia, da geometria, né? E fazer uma analogia com o que a gente vive, do que a gente é, né? Porque quadra é uma palavra em português que não tem inglês, enfim, é uma palavra em português. E o que é a quadra? É um espaço delimitado onde você tem um conjunto de regras onde o jogo acontece. É a nossa vida, né, mano? O Brasil é uma quadra, né? A Arábia Saudita é uma quadra. Os Estados Unidos está cheio de estados dentro que são diferentes quadras, né? Com diferentes conceitos. Enfim, a gente fala isso, e a pergunta que o quadro traz é por que você acredita nas coisas que você acredita, né? Por que você defende essas ideias? Mais importante do que acreditar é defender uma ideia, que você não sabe nem de onde veio, né? Porque você veio numa escola, ou foi para Harvard, ou sei lá, independente de onde você foi, por que você confia nisso, né? A própria Volkswagen vendeu um carro aí há poucos anos atrás, que foi uma grande farsa, né? O carro verde, o carro ecológico, que na verdade está fazendo completamente o oposto. E muita gente acredita, porque uma simples propaganda, né, te dá uma ideia de que aquilo é confiável, vamos dizer assim, né? Então a ideia do Kairos é questionar, do Quadra, é questionar, né, o seu conhecimento, né, mano? Por que a sua escola, ou a sua avó, por exemplo, te falou uma história sobre um fato histórico, por que você acredita nela? Tudo bem, na sua avó, você tem que confiar nela, mas pode ser uma mentira, pode ser uma inverdade, pode ser um ponto de vista errôneo daquilo que aconteceu, entendeu? Você tem que dar espaço para isso, né? Então, o Quadra traz isso, né? Por que a gente ataca essas diferenças, ao invés de aprender com elas, né? Sepultura viaja o mundo, 80 países em 35 anos. A gente aprendeu demais vendo diferentes culturas, como os caras veem a mulher, a sociedade, a música, o esporte, o cinema, o entretenimento, né? Por que o rugby é famoso num lugar e não é no outro, né? E fazendo isso, essas divisões, né? Você cria estereótipos, você cria fobia, né? Você cria o meu é melhor que o seu. Pô, preto e branco. Tá, mas pra que achar cor para asiático? Mano, já não é um insulto, né? Uau, o asiático é amarelo. Mano, de onde vem isso? Né? E as pessoas usam isso. Por quê? É disseminado na cultura, no cinema, em todo lugar. Estereótipo, né? Então, esse aqui é menor, esse é menor, esse aqui é igual. É toda uma confusão de conceitos que são irreais, não são nada natural, né? Uma coisa inventada pela cabeça das pessoas, como política, como religião, como dinheiro, né? Não tem nada natural nisso, né? Você não vê um leão discutindo com uma hiena, quanto tá o dólar hoje? Tipo, não é natural isso, é um conceito, né? E mesmo você ter um dólar no bolso, amanhã pode mudar, porque o Donald Trump não foi, né? Fizeram impeachment nele, aí o dólar vale 2, sei lá quanto, mas o pedaço de papel tá ali. Hoje nem na Suécia tem dinheiro, né? Físico. É tudo mais uma ideia, né? E as pessoas vão comprando esses conceitos, né? Sem saber de onde vem. Porque também tem o tempo entre gerações, né? Que as ideias vão colocadas ainda aos poucos, né? E... Enfim, tô entrando em outros lugares. Mas, enfim, o conceito fala disso, de questionar isso, né, mano? Por que você defende certas ideias só porque você foi em certa escola, ou sei lá... Por exemplo, eu sou fanático por futebol, sou São Paulino. Nasci aqui, meu pai é São Paulino, fui para São Paulo. Mas se eu tivesse nascido em outro lugar, eu ia ser fanático pelo futebol, mas por um outro time, uma outra cor, outra, sei lá, alguma coisa. Mas eu ia gostar do esporte, entendeu? Então é uma idiotice essa coisa de ódio, né? Porque o ódio se aprende, né? O ódio também não é uma coisa natural, né? Enfim, o quadro fala disso e as letras... né? Pode falar de qualquer parte da sociedade porque engloba tudo praticamente, né? Dentro disso tem também além desse conceito filosófico, vamos chamar, tem um conceito também, de certa forma, matemático, que é facilmente detectável no quadro,
que você divide ele por 4 e ele é como 4 lados de um disco. E cada lado é muito representativo das fases de onde, não exatamente das fases, mas das sonoridades que o Sepultura sempre abraçou e abraça até hoje. A gente tem o lado A, que é mais trash, mais pesadão, tem o lado B mais grooveado, tem o lado C, que tem mais melodia. É o lado C mais instrumental, né? Aquela coisa assim. Vocês podem falar sobre essa divisão? Acho que desde o começo, né, a gente já tinha essa ideia de dividir dessa forma, muito influenciado pelo conceito, obviamente, né, da matemática e tudo. O número 4 é muito presente na nossa cultura em geral, né? Os meses do ano, né, as estações, enfim, 4 cavaleiros do apocalipse, 4 elementos naturais, enfim, um monte de coisa, né? E isso ajudou muito a gente a usar de uma maneira organizada, né? De dividir em 4, fazer 12 músicas, porque seriam, sei lá, 3 em cada, né, parte, como um vinil duplo, né? Lado A, lado B, lado C, lado D. E a gente colocou mais o trash, mais aquele old school no lado A, as 3 primeiras músicas. Aí no lado B veio uma coisa mais groovada, com a percussão, que eu usei de Roots, Against, Nation, né? Aquela coisa que mudou o som do Sepultura, né? Lado C, né, como eu disse, mais instrumental, que é uma tradição nossa também, né? Desde que, principalmente quando o Esquizofrenia, né? O Inquisition Symphony, depois com o Chavantes, né? A tribo Chavantes, e principalmente a Iceberg Dances, né? Do Machine Messiah, que a gente... foi muito legal colocar ela no palco, tocar. A gente tocou muito ela ao vivo, né? O violão e tudo, só nós 3 no palco, dar um tempo pro Derek sair um pouco também. É uma dinâmica que ficou um pouco diferente também pra gente, que foi muito legal, né? E o lado D, que é uma coisa mais... A música Machine Messiah, mais vocal, mais melódico, né? A gente tem a participação da Emily Barreto na última música, um vocal feminino que finalmente, né, a gente teve essa oportunidade de fazer juntos e funcionou muito bem. Então essas 4 características ajudou muito a gente a organizar tudo isso. E acho que foi a primeira vez que a gente trabalhou com um disco que não tinha nome de trabalho as músicas, né? A gente sempre dá apelido para as músicas, assim, né? Mas desde o começo a gente já sabia que, a gente trabalhou com, sei lá, tema 1, lado 2, tema 1, lado 3. No final foi um pouco confuso, né? 1, 3, 3, 4, 4, 5. Foi bem confuso no final, mas na verdade as demos ajudaram, né? Porque os códigos iam mudando, porque a gente ficou 1 ano, mais ou menos, trabalhando em tudo isso, né? Desde o começo a gente já tinha o conceito e como ia ser dividido. E o mais interessante disso foi que, desde o começo, a gente já sabia como o disco ia fluir, né? Já tinha a running order, né? A sequência das músicas, que é uma coisa que geralmente a gente faz quando, sei lá, tá mixando, né? Já tem uma ideia mais definida da música, escolhe qual que vai ser a primeira e tudo. Mas nesse aí não, desde o começo a gente já sabia, e a gente já tinha uma demo definida, a ordem, assim, né? Quando a gente já entregou pro Jens e tudo. E eu acho que isso ajudou muito a gente a usar esses elementos do passado com essa atitude de hoje, né? E a performance de hoje. E todas essas coisas que o Sepultura já fez dessa maneira. E como está sendo transmitido para o mundo inteiro, acho que é importante a gente contemplar em inglês, se vocês não se incomodarem, para falar sobre o conceito do disco e explicar. Holy shit. We just have Sei que você falou tudo em inglês, né? É o jeito, né? Mas é o que a gente tem feito, né, meu? Yes, I'd like to say hi to all the people who doesn't speak Portuguese because of their quadra. And welcome you all. And we're just talking here about the concept of the album and where it came from. And I was just explaining the research I did before we start writing the material, just to have a direction, to have like a goal that we all together knew that from the very early stages of the composition process. And numerology and algorithms was my starting point, because that's what's going on in the world today, especially with the social media and what we see and what we buy and what we watch and everything else. So that was my starting point, and I found this book, Quadrivium. Quadrivium is a book that talks about the 4 liberal arts, mathematics, geometry, cosmology, and music. And I thought it was very interesting, it was a very good start to try to find something that could give us a direction, and by the definitions of the number 4 was the one who really
It caught the attention because it was for liberal arts, and also because of the meaning, according to the quadriga of number 4, which is the foundation, the manifestation where everything happens. It's like another definition of the present. Now the like Kairos. We always touch that subject because this is very important for us. To live the present and be here now. So. And then came the concept of quadra, just to do this analogy of our life itself, because geometry and numbers inspired me to find this word in Portuguese. Quadra means sports court in Portuguese, which is like a basketball court or a tennis court, where you have like a delimited area with a set of rules where the game takes place, So. And it's life itself, we all come from different quadras, we all come from different cultures and different information. We all have like kind of general idea what the planet is, or the cosmos, or the under the sea, or whatever, our own body, medicine is still finding stuff that we don't know, the idea is here, the question is, Quadra brings is, why do you believe in the stuff that you believe? Where does information came from? And more important, why do you defend those ideas? Because basically the majority of information we have in our heads came from education, from books, from school, from movies, from tradition, what you hear from your family, stories and stuff, Very little is from your own experience, The sun is hot. Yeah, you don't need a school or a church to say, oh, the sun is hot. This is natural. You have a straight relationship with that, like putting your foot on water, or, you feel that sensation. You don't need nobody else to tell you, You can express that through art and poetry and stuff, but that's another thing. It's already after the feeling, And so the majority of the information we have is implanted by education, And why do you trust them? That's the question. I mean, it's not a question to ask nobody but yourself. Why do I believe this? Why do I believe a certain story, or a certain school, or a certain teacher that said something that never came out of my head, and I believe that and I defend that, It could be true, but it could be a lie as well, Because education goes through a lot of phases in the political contest, in the religious contest, You see China before the revolution was another China, after was a different China with different setup of rules and everything. Same here in Brazil, with the military dictatorship and then changing to, elections and etc. We all go through this kind of stuff everywhere in the world, So we should respect the differences. I think that's the bottom line, like not attack the differences. And Quadra talks about that. Okay, we just had the first audition of Quadra for a selected public here in Brazil, which is going to be released tomorrow in our platforms. And we will have some questions in English as well for the non-Portuguese speaking countries. Voltando à impressão inicial que eu tive, uma curiosidade que eu tive é que o disco é tão intrincado e tão cheio de detalhes e arranjos corais, que eu falei assim, cara, duvido que esses caras consigam reproduzir esse disco da música 1 a 12 ao vivo nesse momento. Até te perguntei antes. Nesse momento não. Nesse momento é impossível. A gente tem que aprender o disco inteiro de novo. Mas na verdade é o momento que a gente vai passar agora, né? Voltar de tudo que a gente fez de férias e tudo e montar o show, né? E também o impacto que eu tive foi da qualidade do disco, assim, da qualidade de som, que a gente entra também numa questão, eu não vou me alongar muito, que a gente entra para também ter perguntas dos jornalistas aqui, que a gente entra na questão do Jens, que ele além de produzir, ele mixou, masterizou o disco, então tem uma importante participação aí. E também dentro dessa qualidade, eu recorro um pouco ao Eloy, assim, que eu ouvia, assim, eu falava, o cara criou tempos, assim, que não existem na bateria. O tempo existe, ele que achou uns espaços ali que ninguém tinha ido ainda. Você pega o livro de regras, não está ali esse daí. Eu queria que vocês falassem um pouco disso e sobre o primeiro impacto que vocês tiveram ao ouvir o Quadra. Se vocês estão tão viciados pelo processo todo, ou se também vocês
tiveram essa noção da qualidade absurda que é o disco. Eu acho que assim, pelo menos o meu ponto de partida no novo trabalho, até antes da gente definir um conceito, antes do Andrés apresentar o livro pra gente, né, do quadrivium e tudo mais, eu acho que a gente sempre tem uma busca de composição. Eu tenho, particularmente, talvez um pouco diferente do Andrés, mas eu adoro compor instintivamente na bateria, ritmos diferenciados, né? Eu tenho essa busca, assim. Porque a gente sabe que um ritmo ali de thrash metal, um groove metal, alguma coisa vai aparecer em algum momento do álbum, né? Sei lá, tum, pá, tum, tá, tum, tá, tum, certo? Então eu não vou mandar o material do tipo pros caras desenvolverem em cima, né? Então eu tento achar diferentes células, diferentes elementos, até de estudos que eu tenho feito, que eu, sei lá, fiz na época, naquele momento, ou que eu tenho feito, que eu tenho desenvolvido, e a partir dessas células eu mando pro Andrés, mando pros caras para eles, sei lá, ver se dá para trabalhar com alguma coisa ou não, e vice-versa. O Andrés também me manda alguns riffs, né, elementos diferentes, e a gente tenta unir essas células e é um ponto de partida para depois a gente ir, para a gente tocar junto, para a gente fazer as jams. Mas eu acho que é o que é a grande base do Sepultura, assim, é o que move o Sepultura, né? Como o Andrés disse, que da gente estar sempre presente no momento. É impossível você não estar presente no momento e você não ser o que você é agora. Você realmente se entregar para a espontaneidade, para o que você tem, né? E a gente nem sabe o resultado disso, a gente não tem como adivinhar isso, né? E assim, e se as pessoas vão gostar ou não, é quase impossível. A gente teve sorte que as pessoas estão gostando, né? Mas a gente realmente não está preocupado com isso, por mais que egoísta e agressivo que possa soar, porque a gente está fazendo algo que a gente gosta, diferente, isso é algo que está nos motivando a tocar, a continuar na estrada, né? Por isso que a gente vê aqui todo mundo motivado a... Enfim, mas é basicamente isso, né? E o Andrés, o Derek, o Paulo, assim, eles respeitam muito a minha forma de tocar, a gente sempre essa discussão, as jams, né? Mas acho que todo mundo busca esse elemento novo, né? Tá presente agora. Realmente a gente respeita muito o passado, mas eu acho que é o agora, sabe? É isso que mantém a gente vivo, com vontade de fazer as coisas. Antes a participação dele foi fundamental. Por isso que a gente repetiu o processo, né, com o quadro. A gente já tinha feito com o Machine Messiah, ele fez toda a gravação, mixagem, masterização também. Então a gente repetiu, fomos para o mesmo estúdio, baterias fizemos em Estocolmo, depois fomos para Örebro para terminar. A gente teve um tempo maior, né, que eram 12 músicas, a gente não fez nenhum bonus track, né, só focou no disco mesmo. A bonus tracks a gente achou uma perda de tempo, porque umas músicas que a gente nunca toca e ninguém escuta, né? Tipo, o que vai fazer? Melhor fazer uma jam no palco, depois a gente vai se grava, né? Enfim. Mas música que a gente nunca toca. Então, a gente realmente focou no disco, nas 12 músicas, né? E foi muito mais relax, na verdade, apesar de ter sido um disco bem mais difícil de fazer, de gravar, né? A gente realmente estava, assim, bem preparado para fazer o disco, mas o Jens estava mais relax, sabe? Ele estava mais brasileiro, vamos dizer assim, porque o Machine Messiah ele estava muito sueco ainda. Não comigo. Muita edição, não sei o que. Não, mas ele deixou a bateria fluir bem mais, na verdade. Não na performance, mas no pós, assim, sabe? E também na mixagem, naquela coisa mais solta, mais alive, né? Enfim, mais orgânica mesmo, né? Do que o jeito que o Sepultura gosta de soar mais, né? O Machine Messiah ainda parece um pouco preso, porque agora você tem essa referência do quadro, né? Porque tá um pouquinho mais solto. Enfim, eu tenho que admitir, a primeira vez que eu escutei, realmente, eu fiquei muito emocionado, mano, sabe? Quando chegou a master, né? Fiquei lá com o meu fone e realmente foi muito emocionante, mano. Chorei, dá uma dizer. Não, chorei mesmo, cara, chorei de verdade, assim, puta, sabe? É foda, é muito difícil ficar longe da família, todo o processo, né? Uma pergunta pra minha família. Fui lá abraçar eles, não sei o que. O momento foi assim, um momento de virada, assim, sabe, de página, né? Pô, chegamos aqui, agora é um começo, né? Um outro começo, né? Mas muito satisfatório, assim, sabe? Porque tudo tava bem equilibrado. E isso também eu tenho que agradecer a nossa estrutura, né? Aos nossos empresários,
que realmente mudou a cara dessa banda, né, fora do palco. Já tem uns 4 anos que a gente está com uma estrutura completamente diferente, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil também. Umas pessoas que estão muito pisando com a gente junto e mirando o futuro de uma forma muito respeitosa, com o passado também. E, mano, isso ajuda a gente ir no estúdio só focar na música, sabe? E não ficar pensando e discutindo outro tipo de merda e dramas e telenovelas, né? Que a gente tinha muito no passado, né? Então, eu acho que tudo isso tem um tempero ali que faz do Quadra um disco muito especial. Vou abrir para que faça a pergunta aqui os jornalistas que ouviram pela primeira vez. Senão vou consumir aqui o tempo todo da banda. Quem quer perguntar? Claro, Bota aqui o microfone, Marcos. Boa tarde, sou o Marcos Chapeleta do site Ligado à Música, beleza? Foi uma enxurrada de informação, muita coisa achei bacana, achei o disco inovador e até usado também. Eu vi, até notei algumas coisas aqui. Tem violão clássico, tem melodia, a forma da Derek cantar diferente. Tem rock clássico, tem death, tem thrash, tem até baião também, né? Queria, sei lá, de repente, todos esses anos de banda, assim, vocês se reinventar, o que vocês de repente ouviram para pegar essas influências? Putz, cara, a gente ouviu a gente mesmo, sabe? Como o Eloy estava falando, a gente conseguiu trazer um pouco dos elementos de toda a história do Sepultura para esse disco, sem querer copiar a gente mesmo, né? Ele estava falando dos loops que ele mandava de batera, chegava lá umas coisas que eu falava, peraí, vou sentar, onde está onde está o... A partir do momento que esse desafio e esse negócio começaram, foi muito foda, porque eu comecei com ele a realmente desafiar um outro, né? Eu nunca rolou do meu lado. Mas pra mim rolou e eu fiquei muito feliz que teve uma parte que ele não conseguiu tocar de primeira. Ele teve que ir pra casa estudar a parte. Eu falei, puta merda, mano, consegui, velho. Não vou nem entrar no mérito da questão. E o Paulo tava com o olho desse tamanho. Eu falei, caralho, como é que eu vou tocar isso? Mas, enfim, mas esse é o lance. Mas é um desafio saudável, não é uma coisa de competição, né? Eu acho que é aumentar a bola de neve, né? Você Total, velho. uma bola e vai aumentar. A Pentagram, por exemplo, né? Porra, vamos fazer uma música de 5x4. Ele tinha mandado um loop também 5x4. E a partir dali virou uma música inteira pro 5x4, variações, né? Várias variações que vai se repetindo. E... enfim, esse tipo de coisa acontece naturalmente, né? E muito da ajuda do conceito também, dessa divisão de 4. Isso aqui é um pouquinho mais trash, isso aqui, ó, essa parte aqui não cabe aqui, mas cabe ali, entendeu? Então isso ajuda muito a gente escolher as melhores ideias ou riffs para botar no lugar certo, né? Eu acho que eu tenho uma busca particular também, acho que também dos caras, mas quando eu tô compondo, é meio que um esquecimento de mim mesmo. Eu quero não soar como eu já soei antes, sabe? Porque eu acho que isso traz o lance novo, né? Se você se baseia numa identidade fixa, é difícil você expandir daquilo ali. Por mais que, claro, algumas coisas elas virão naturalmente, empiricamente, da minha forma de tocar, mas eu sempre tento sair do que eu realmente sou, sei lá, pensar em alguma outra coisa. Não pensar, porque pensar já muda sentir, criar algo diferente, né? E sobra pro baixista. Baixista é só tum, 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 tum. A gente tem, eu estava olhando o celular, não é para pegar as perguntas que estão vindo de fora. A gente tem um super fã, o Marius Evensen, que ele pergunta em inglês: Will Sepultura do a headliner tour in Europe later? Yes, we have a North American tour already, March and April announced. We have all the festivals in Europe, June, July. And the idea is to go back to Europe for a headline tour around October, November, who knows. But we are planning that, and very soon we're going to have some news about, so, keep your ears open. Alguém daqui, Leandro? Leandro Kopp, da revista Road Crew. Ainda hoje, quando se fala em Sepultura, as pessoas inserem a banda naturalmente, pelas raízes, como uma banda de thrash metal. Ao longo dos anos, o Sepultura sempre foi uma banda que buscou evoluir. Ao contrário das outras bandas de thrash, eu tenho uma visão de que, enquanto as outras buscam evolução musical,
o Sepultura evolui musicalmente no conceito dos discos, na inserção de elementos, instrumentos regionais, seja do Brasil ou de fora. Isso é algo que é incomum nas bandas de thrash. É mais comum você ver em bandas de rock progressivo. Vocês, vendo o Sepultura de fora hoje, como vocês enxergam o Sepultura nesse sentido? Eu não acho muito justo colocar o Sepultura só apenas como uma banda de thrash metal, por essa inteligência dos álbuns, o estudo para se chegar num conceito. Isso a gente pode dar de exemplo o Alex, o álbum novo Quadra, vários outros. Como vocês veem o Sepultura hoje dentro do metal, em todos esses sentidos, não apenas como uma banda de thrash metal? Mano, eu não vejo nada disso, porque eu tô vendo de dentro para fora, né? Pra mim não importa muito a denominação, o que é thrash, o que é progressivo. E lógico, pô, eu escuto de tudo quanto é tipo de música. Acho que entre a gente aqui, né, o Derek também, a gente escuta de tudo. A gente tem um gosto pessoal, mas as batalhas de iPod no ônibus são sensacionais, entendeu? Porque a gente escuta de tudo, realmente, né? E não fico muito preocupado se é trash, se não é, meu, sabe? Não é problema nosso isso. Porque se tiver isso na sala de ensaio, porra, Relógio, não faz isso aí, que isso aí não é trash, não, mano. Tipo, você tá criando a quadra. Você tá criando a quadra que você não tem sentido nenhum isso, entendeu? Porque a gente não pode julgar a gente mesmo, a gente tem que ser livre, né? O que eu digo assim é no sentido que eu vejo que o Sepultura é uma banda que ela, voltando a falar, ela positivamente, ela destoa das outras, porque ela não trabalha só a evolução musical, mas em todas as áreas, né? O conceito, as letras, a inserção de instrumentos, de outros elementos, como no disco novo tem bastante partes acústicas, outras sinfônicas. Eu acho isso muito, muito legal, assim. Mas isso diferente. É também uma característica do metal, né, meu? Você vê, porra, eu aprendi muito de inglês, por exemplo, né, escutando heavy metal. Iron Maiden tem muita história, né? Segunda Guerra Mundial, enfim, tem um monte de coisa. O próprio Metallica, né? Você tem umas coisas assim que o metal realmente vai a fundo. O próprio Sabaton, né? Que veio a fundo realmente no lance da história, né? No lance de detalhes e tudo. Eu acho isso super válido, né, meu? Eu acho que são influências que você tira, influências musicais que você tira de livro, né? Que não tem música. Você pode fazer aquilo de qualquer forma que você quiser, né? É como fazer uma trilha sonora para um filme, para uma coisa que você não tem música. Você tem que criar aquilo não do zero, porque você tem a direção, né? Você tem o personagem, você tem uma certa característica da história, e aquilo vai te influenciar a escrever alguma coisa, né? Então é por isso que também a gente fez o Dante, né, 21, a gente fez o Alex, baseado em livros, né? Pra gente tirar, vamos fazer uma coisa meio Rage Against, vamos fazer uma coisa meio Slayer, vai ficar ali, né, meu, fazendo aquilo, né? Ao invés de você, sei lá, o que é um rio do cara que está sendo enterrado de ponta cabeça, como é que a gente vai botar isso na música, entendeu? É muito mais, né, legal, muito mais desafiador, né, se você fazer uma coisa assim, do que somente copiar ou tentar, né, fazer alguma coisa parecida com alguma, mesmo nossa ou de alguma outra banda, né? Dentro disso, uma curiosidade que a música Ali, que é sobre o Muhammad Ali. E tem perguntas, tem duas boas aqui que vieram, que eu fiquei curioso também, que é quais músicas do Quadra vão entrar no setlist do show da nova tour? Que foi uma coisa que... Segredo. Se eu pudesse sugerir, assim, chegou... Não, para agora. Cara, não, pode falar. Não, porque chegou na metade do disco, quando entra Guardians of Earth e Pentagram, parecia um filme de terror. Eu tava sozinho, assim, dando certo medo, assim, aqueles arranjos vocais, tudo... Não, com certeza. Essas músicas, acho que são emblemáticas, né, meu? E é como eu disse, a gente tá preparando o show agora, preparando o setlist. A gente vai ver o que a gente consegue tocar. A gente, no Machine Messiah já foi um desafio, né? Porque a gente já tinha alguns corais, algumas orquestras e foi tudo feito através de samples. Algumas músicas até meu Hold tocou uma segunda guitarra em algumas partes. Então a gente vai adaptar do jeito que a gente tem, né, para fazer essa apresentação com esses elementos, né, que a gente tem. E ao vivo, Sepultura, a gente nunca foi assim
O estúdio é uma história, mano. Tá lá, você tá com o fone, né? É uma outra coisa, né? Palco é diferente, né? Você não precisa... Meu, você vai no show do Led Zeppelin, por exemplo, quantas violões e guitarras tem numa música que o cara não faz ao vivo? Mas ninguém tá preocupado com isso, mano. Tá tomando uma serva, whole lot of love, man, sabe? Tipo, é outra coisa. Música ao vivo é outra coisa, né, mano? Não é fazer, pô, ele esqueceu aquela nota, mano, tá faltando uma guitarrinha aqui, não, meu. Puta, mano, vai pra casa escutar então, né, mano? Então, pô, pra que você vem no show, né? Show é uma outra experiência, é uma outra coisa. Então a gente deixa isso muito livre, porque dando esse espaço para certas coisas que a gente fez no disco, a gente acha coisa para fazer a mais. Por que o Led Zeppelin, de novo, tem tanto disco pirata? Porque cada show é uma história, cada show é uma pérola, né? Cada show é uma coisa única, que você não ia ver em lugar nenhuma outra vez, né? Por isso que foi sempre registrado, porque os caras, caralho, o que eles vão fazer hoje, né? E é isso que é legal, porque quanto mais espaço você dá para essa coisa viva, mais você está fazendo arte, né? Não só um robô ou um boneco de você mesmo tocando lá toda noite a mesma coisa, né? Tem uma outra pergunta que vale para os três, que é: qual foi a música mais difícil de gravar? Todas. O Paulo sofreu, mano. Sofri. O nosso amigo aqui falou, não, entra lá, vai fazer uma jam, normal, tarará. Ou ia, não, você vai fazer aquela parte ali igual a guitarra. Quem esse falou, vai fazer nota por nota. Nota por nota, sério. Trocava as afinações do baixo, colocava com tem coisa ali que é um baixo de 6 cordas. Tudo feito separado. Não vai acontecer ao vivo. Mas eu sofri. Mas foi um sofrimento bom, porque no final a gente chegou no resultado que a gente queria. Então, não é fácil trabalhar. Música difícil, mano. Acho que a música mais difícil foi a que eu não consegui fazer. Que foi o tema que virou quadra, né? Porque eu queria fazer uma peça solo de violão. E, mano, não saiu. Aí, um dia antes de eu gravar, porque tinha 2 dias de gravação, um dia antes eu resolvi fazer o que tá no disco, né? 4 violões, ali com um clique. E no dia seguinte gravei, pronto. E foi como tirar um peso das costas, mano. Porque o disco tinha que ter 12 músicas, né, mano? Como é que eu ia explicar o conceito com 11 músicas? Ia ser uma farsa o conceito, né? Mas aí, esse tipo de desafio que, pô, bota você ali pra fazer esse tipo de coisa, né, mano? Porque, pô, quantos meses que eu tava pensando nessa música e no último dia de gravar eu mudei tudo, né? Mas a arte é isso, é você estar presente, né? O presente falou, tudo aqueles meses lá não valeram, quer dizer, valeram porque eu cheguei naquele momento e tive essa, né, decisão, enfim. Mas é esse tipo de coisa que a gente tá sempre atento, né? Principalmente no estúdio, né? Pra ir pra uma direção ou pra outra. E o Ies é muito bom nisso, né, mano? De achar possibilidades. O Eloy também, porra, trocar caixa, pô, afina aqui, não sei o quê. É, assim, é um processo bem desgastante, eu até falo no vídeo, quando a gente tava, os vídeos que saíram, que mostra o diário de gravação, porque o Jens é sueco, assim, não quero já meio que estereotipar, já, Certinho, não querendo colocar numa quadra, enfim, mas ele é uma pessoa por si só, já bem pragmática e assim, é difícil às vezes você identificar o que ele realmente quer, né? Então ele exige muito do músico, sempre tem aquele lance, você acabou de tocar um take, o cara vira, tá muito bom, mas vamos fazer mais um. Você fala, pera, mas tá muito bom, por que eu tenho que fazer mais um? Não, porque vamos fazer mais um, né? Então vira aquele lance, assim, de você achar o take perfeito, a interpretação perfeita, a melhor possível. E é desgastante, é um momento ali que, assim, eu já falei isso, não é o meu momento predileto realmente, né? Mas é no estúdio que você tá alguma coisa que você ensaiou, que você acha que tá funcionando, que você vai no estúdio e você vê que não tá funcionando da forma que você quer, não traz o impacto necessário ou desnecessário pra música, né? E daí você desconstrói muitas ideias, né? Então eu tive em muitas músicas dificuldades técnicas, realmente ali de velocidade, de resistência, enfim, e outras de conceito, né? Pô, isso aqui não tá rolando, não tá casando com o solo de guitarra ou com a voz, e você na hora você tem que trabalhar com a arte, espontaneidade, sob pressão de criar alguma coisa que funcione para música, né? Então mas é interessante, uma experiência única. Esses vídeos que você falou são muito legais do diário de gravação e vocês explicam bastante do conceito. Vale a pena procurar. Eu vi no YouTube da Nuclear Blast, eu não sei se está no de vocês também. Sim. E isso também explica uma coisa que eu queria perguntar depois sobre o conceito da capa, mas eu vou abrir para mais alguém perguntar. Nando Machado, do Wikimetal. Queria que vocês falassem sobre o clima da... Eu falo alto, né?
Ou precisa, acho que para o programa. Queria que vocês falassem um pouco sobre o clima da banda e como isso contribui para a qualidade do disco que a gente ouviu. A gente vê bandas com 30 anos, 20 anos, 40 anos, os caras não se falam, cada um vai num carro. E como é que... Essa é talvez a melhor formação do Sepultura, o melhor momento do Sepultura. A gente acabou de ouvir um disco sensacional. Queria que vocês falassem como esse clima da banda influi na qualidade da música. Complementando, a gente está ouvindo aqui no estúdio do Jean, né? Que é o Jean Dolabella, um dos fundadores aqui do Family Mob, e a Emily Barreto gravou a parte dela aqui. Então, esse estúdio faz parte do quadro também, né? A Emily Barreto, que é do Far From Alaska, uma banda brasileira bem legal. E também é uma outra curiosidade que eu tinha, como foi esse encaixe da voz dela. Mas, desculpa, eu não queria atravessar. Tá bom, que o clima tá bom. Sim, a gente é profissional. Como é que vocês ainda se aguentam, né? Como vocês se aguentam ainda depois de tanto tempo juntos? Mano, o Derek já tá 22 anos na banda. Eu e o Paulo estamos juntos há quantos anos, Paulo? 33 anos de banda. 33. Mas, cara, isso aí é uma coisa que a gente sempre teve muito respeito um com o outro. Eu acho que a gente está aqui porque a gente quer estar aqui, né, meu? Não é fácil estar em turnê. Né, como eu disse, é muito difícil. Realmente, você tem que amar realmente, e amor mesmo, né, para fazer o que a gente faz. E eu me sinto um privilegiado de ter uma banda como Sepultura, de tocar ao lado deles, de ter uma história como a gente tem, e as nossas famílias também que apoiam demais, né, tudo que é relacionado à nossa carreira, à nossa profissão e tudo. E, mano, você vai pra estrada pra ficar brigando, sabe, meu? Puta, meu. É a pior coisa do mundo, velho. Você tá... Eu já passei por isso, né? A gente já passou por isso. E, mano, aí, puta, não pode passar ali porque não sei o quê, ó, a porta tá fechada, não abre. Mas, mano, porra, velho. Sabe? Agora eu posso falar, eu já tô velho pra isso. Sabe? Isso passa, puta, umas coisas de besteira, de criança realmente, né? E a gente tem, porra, né, no palco a gente curte pra caralho, ainda a gente vai jantar junto, sei lá, faz coisa junto, normal, entendeu? Conversa de qualquer coisa, tem as batalhas de iPod, só não pode falar de futebol. Não, futebol inclusive. Mas enfim, é esse tipo de coisa que ajuda muito também, né? Porque a estrada é difícil, mano, é muito difícil. E quando você tem uma equipe unida, não só a banda, mas também road, a gente já pegou o cara também que, putz, grila, difícil trabalhar junto. Mas, pô, a gente tem uma experiência muito larga e muito grande, que agora acho que a gente está num momento muito positivo. Como se falou, concordo, é a melhor formação da banda, é o melhor momento, não só dentro do palco, como fora dele também. Acho que a gente levou todos esses anos para tomar nossos tombos, né? E chegar no momento que a gente está agora. Tem uma pergunta aqui, ó. Valcir Chalas, Woodstock. Yes! Parabéns, cara. Olha, eu acabei de degustar agora um vinho de 2020 anos chamado Sepultura. Puta de um álbum. Fantástico. Eu queria que vocês falassem pra mim. Vocês estão decolando, praticamente, e tem um monte de banda acabando. Como é que você vê esse cenário atual de bandas acabando? E o Sepultura... Pois é, né? Decolando. Eu acho que todas essas mudanças, no final das contas, ajudou a gente estar aqui hoje, sabe? Porque todo mundo que entrou nessa banda mudou a cara do Sepultura. Desde que quando eu entrei, né, o Sepultura era muito diferente. Depois, quando o Derek entrou, mudou completamente a banda. Como o Jean também mudou e como o Eloy mudou, né? Eu acho que essa característica nossa, respeitar o presente, né, meu? Enquanto outras bandas, eu não quero julgar outras bandas, porque cada um tem sua história, cada um tem a sua maneira de se expressar e tudo. Mas, mano, a gente só tem a agradecer o Slayer, né? Pô, o Slayer tá parando num maior momento da história também, uma turnê fantástica, acho que parou de uma maneira digna, né? E eu gostaria de parar o Sepultura dessa forma também, quando tiver que parar. Tem chão ainda. Como o Cream, né? Como Eric Clapton e o Cream pararam de uma maneira, sabe, ó, nós vamos parar aqui, cada um vai seguir o seu caminho, e deixou o Cream grande pra sempre, né? Uma coisa muito legal. Ao invés de parar com briga, saiu, pô, não tá vendendo, o negócio tá morto, né? Ao contrário, a gente tá muito aqui, muito forte. Como você falou, realmente decolando num momento muito... Eu me sinto, acho que na minha melhor forma musical, sabe? De guitarrista, de compositor. Acho que o Paulo se sente da mesma forma, o Eloy também. Acho que a gente nunca fez nada parecido na nossa história, sabe? Cara, eu paguei um pau. Tem uma parte sem querer...
Parece um Carmina Burana do metal, aquela parte. Sensacional. É muito louco. Carmina Burana, tudo isso faz parte, né? Tudo isso faz parte. Fabuloso. A gente tem até no Norbit Visions aí, né? Carmina Burana e tudo. Mas enfim, eu acho que é isso. O clima, né? A gente tá com uma coisa organizada, com respeito a todos que fazem parte disso, né? E não tem por que ser diferente, mano. Sabe, eu acho que todo mundo tem aqui a sua parte muito importante em tudo disso, o quadro é de todo mundo, né, mano? E é isso, acho que é botar na estrada agora, né? É isso aí. O Valcir, todo mundo ficou feliz porque é um das lendas aqui do metal. Valcir da Woodstock Discos, que, mano, lá começou... Eu comecei, o Max e o Igor começaram lá, os primeiros discos. E é muito emocionante também, cara, né? A gente lutar e batalhar pelo metal todos esses anos e ver que a gente tá aqui por uma causa muito boa. Toninho, outra lenda, representando com certeza o Bonadia, o saudoso Bonadia. Sensacional, galera pioneira. Conspiração de ventos favoráveis do metal. Tem uma pergunta aqui que você já falou em português, mas veio do Juan Antônio Soares, que é: Do you think you get another guitar player for live to do another guitar line? As I said, I mean, many times, I think the live situation is a very different situation, you know. I don't feel the obligation to have a technical point there just to have, you know. Especially with guitars, you know, it's not that easy to put two guitar players to play in harmony, you know, it's very difficult. Me and Max, we took years, you know, really playing together to develop a sound together. Same with Iron Maiden and Slayer, and everybody else, you know. It's really hard to get that stuff going, and it has to make sense, you know. It's like the point is that I'm not looking to try to reproduce exactly the same as we did in the studio, because the studio is a totally different situation. You listen the album in your house, in your headphones, in your car, whatever, you know, it's a totally different atmosphere. Live, you're there with your friends, having a beer, singing and enjoying yourself, you know. You're not really saying, oh, you missed that part, or where is that guitar, you know. How many bands, Led Zeppelin, Van Halen, Pantera, a lot of bands that they have second guitar, but nobody ever said anything, you know. Why? And Max didn't even play on Roots tour. I mean, he was on stage, but he has like 4 strings and played really bad. And most of the song he didn't play, you know. So during the Roots tour, mainly, we were a trio. It was me, Paulo, and Igor playing, you know. But people don't realize just because they see a guitar there. But, you know, it's kind of, I don't know. It's really weird why people, you know, ask that so much, you know. Actually, Derek came into the band, he plays some guitar, some hardcore stuff, but he's not a thrash metal, like, whatever, Beneath the Remains, you know. I told him, if you want to play guitar in Sepultura, you have to play 3 albums back to back. It's Raining Blood, Bonded by Blood, and Kill 'Em All. You know, if you play those 3 albums, okay, let's start. Because that was my school, you know, our school. There's no way you can get through to play thrash metal if you don't go through that, you know. And of course, it's not his stuff, and Derek found himself in different positions, more percussion, more room for Paulo, you know, for his bass, to explore more the room that we miss with another guitar. And, you know, performance live is something else, you know. I'm not there to reproduce everything the same, you know. If you go to you know, Deep Purple, for instance, Richie Blackmore never did the same solo, you know, which is great, you know. It's always like something that... a surprise or something. Could be shitty, you know, but could be amazing, you know, genius. That's the beauty of it. And we better explain that Derek is not here. He's in the US, and he's singing like the best. His best work ever, for sure. Not only performance-wise, but also lyric-wise. You know, he wrote all the lyrics, and he did an amazing performance. And I have to say that after he worked with Ross Robinson, and of course Jens Bogren on Machine Messiah, he really, really grew up a lot, you know, because if you go through those 2 producers, you know, really is an experience, right? Ross Robinson. Eloy worked with Ross Robinson for the first time and was kind of, you know, it's shocking, but it works, you know. We get better, we really develop, we look inside ourselves, you know, when we do stuff that we, you know, we couldn't think that we were able to do, you know. That's what a producer is so important in the studio for the performance, you know. Yes, you can do it, you know, do it. You know, fuck you, no, fuck you, do it.
Tem uma pergunta interessante aqui, mas quero saber se... tem aqui. Tudo bem? É Wagner Mastro Paulo da On Stage. Eu não sei qual faixa que tem o coro, que eu quis participar da audição completamente desabastecido de informação. Queria que vocês falassem um pouco de onde teve aquela ideia, como que vocês gravaram. E, desculpa, também o Luiz citou a participação da Emily. Sim. Como que vocês chegaram nela, como que foi tudo isso, essas duas coisas. Bom, o coro já tinha alguma ideia de coro. Então, o Renato Zanutto está aqui, é um maestro amigo meu que já participou dos 3 últimos discos de Sepultura ali. Então, na demo, algumas músicas já tinham algumas referências a isso, né? É lógico que o Jens veio e trouxe muito mais, porque ele realmente ama essas coisas e ele conseguiu um coral lá, gravou numa igreja lá na Suécia, na cidade de Örebro. Isso foi um processo depois que a gente saiu de lá, ele fez junto com outro maestro lá. Inclusive os arranjos do Renato, né? Mais um arranjador que completou algumas outras partes lá na Suécia, né? Então na demo já tinha essa direção. Então os corais foram feitos lá na Suécia, especificamente as letras, tem algumas coisas em latim, outras em inglês, que principalmente na Agony of Defeat, né, que é uma das últimas músicas, antes da música da Emily, que tem uma conversa entre o Derek e o coral e tudo, então foi muito, todos os detalhes, né, foi tudo específico pro disco, né. E, bom, a Emily foi, obviamente a gente já conhecia o Far From Alaska, não conhecia pessoalmente a galera, assim, né, mas eu fui convidado para fazer um programa de TV junto com o Far From Alaska, como convidado para tocar com eles, fazer uma jam. E aí nós tocamos uma música lá, um cover do Bob Marley e uma versão da Rata Marrata do Sepultura que a gente fez junto, né? E foi bem na época que a gente estava acabando de fazer a demo. Essa música foi uma das últimas músicas que a gente fez. E ela estava um pouco perdida, não tinha um arranjo vocal, né? Tinha umas coisas assim, puta, podia ir para várias direções, né? E aí eu convidei a Emily para fazer parte, né? Tipo, o China e o Jimmy, né? Que estavam apresentando o programa. Foi o China falou, meu, você não chama a Emily aí, ó, esse vozeirão, não sei o quê. E, meu, a gente sempre pensou em fazer alguma coisa, né, feminina. Acho que no metal sempre tem ali, né? Metallica, né? O Megadeth, sei lá, Rush, entre tantos outros. Botou uma voz feminina ali que a gente sempre teve essa, sei lá, vontade, vamos dizer assim, né? E aí, pô, pintou ali do tempo, né? E ela aceitou na hora, assim. E é uma performance, assim, fantástica, né? A partir do momento que ela colocou a voz dela, a música se achou, sabe? A gente começou a organizar a música de acordo com o que ela tinha falado ou mandado, né? A gente tinha dado umas instruções para ela através do Jens e tudo, mas quando ela mandou a voz, mano, putz, aí o Derek se achou também, a gente achou, jogou um monte de riff fora e montou a música de acordo com o que ela tinha mandado, né? Foi sensacional. Paulo, quer falar? Tudo bem? Tudo bom? Eu não sou jornalista, propriamente, mas, cara, conheço vocês de já são vários anos, tanto de estrada com os trabalhos de vocês. Realmente fiquei impressionado. Por poucos álbuns assim, me impressionaram tanto como hoje. E eu percebo assim, o amadurecimento de cada um de vocês. Em todos os sentidos. Eu vi Eloy desde os princípios, com o André Matos, quando foi começando. Toda a evolução musical de vocês. Te conheço também de outros lados, te conheço a parte também artística, que poucas pessoas sabem de que você é um grande guitarrista de violão. O Paulo também, sei que ele parece que está se superando cada vez mais. Tem a ver isso, logicamente, com todo o que tem de management por atrás, mas acredito que o Jens também puxa vocês, né? Puxou muito porque eu sei por a história do próprio Angra, que os caras estavam chorando praticamente, porque o cara puxa. Não pode falar isso, Barão, assim, mano. Não pode falar que o Angra chora. Não, eu vou dar de chorar. Chora-se lágrimas. O Jens realmente, ele não tá pra brincadeira, sabe? Ele é um cara muito disciplinador, assim. Porra, eu tinha que acordar 6, 7 horas da manhã pra gravar guitarra. Sabe, que pô, quando a gente começou a gravar o Machine Messiah, eu falei, o quê? Yes, 7 in the morning. Não, você tá brincando, né? Não, 7 da manhã. Caralho, mano. Isso pra mim é totalmente o oposto, né? Mas, a partir do momento que você entra no ritmo, meu, funciona como
como ninguém, entendeu? Você chega ali no final do dia, 6 da tarde, 7 da tarde, você já está esgotado, o ouvido cansado e tudo, e realmente você tem um tempo para descansar e se acorda com outro vigor, né? Além de ele ter a casa dele, né, o Machine Messiah, a mulher dele estava grávida, não sei o que, ele quebrou o pé jogando não sei o que, depois do fim, acabou a gravação com muleta, enfim. Mas ele nunca perdeu o foco, mano, nunca. Independente dos problemas que ele tinha que resolver lá, ele estava sempre ali, sabe? E é por isso muito que a gente trabalhou com ele de novo, porque deu muito certo, né? A gente... É uma evolução do Machine Messiah, esse disco. Acho que não teria outro produtor para entender o que a gente fez e como fez. A gente realmente pegou muito do Machine Messiah para começar a desenhar o quadro e tudo mais, né? Então, e aí, porra, ele é um cara jovem, né? Jovem, assim, da nossa idade, um pouquinho mais brasileiro. Então, ficou mais brasileiro, ficou mais tranquilo. Ele não trocou tanta corda de guitarra essa vez, não deu tanta edição, enfim. Porque ele falava... Sai todo mundo do quarto, eu vou editar. Pá, fechava a porta, caralho, vai sair daí. E essa vez não, ficou muito mais relax, entendeu? Nem pensou nisso, deixou fluir mais as coisas, né? Isso dá pra sentir, né? No disco dá pra sentir que tá mais orgânico, mais alive, né? Mais vivo. Tem uma pergunta aqui que eu vou cortar, que é do Rodrigo Reolon, que é interessante. Apesar da originalidade de cada disco de Sepultura, há alguma banda ou artista que vocês vêm escutando ultimamente que pode ter tido alguma influência na sonoridade dos últimos álbuns? É uma pergunta recorrente, assim, Mano, eu não sei, cara. Eu não escuto muita música, na verdade, meu. Eu nunca fui caçador de música, sabe? De ficar com fone toda hora no avião, sai do avião, não sei o que, tudo. Eu não consigo. O Derek fica com fone direto. Fala, caralho, eu não sei como consegue, mano. Você também não fica com muito fone, né? Assim, andando. Fica? Eu não consigo ficar. Eu gosto de escutar o ambiente, sabe? Mais do que ficar preso, assim. E eu passo muito mais tempo tocando, assim, com violão, estudando, enfim, do que ficar escutando, né? Eu acho que eu sempre vou mais pesquisar, tipo, música, sabe? Pra tirar uma música pra tocar com alguém. E, tipo, por exemplo, no Uber. Eu entro no Uber, eu não peço pra mudar a estação de rádio. Sabe? Porque, mano, você tá sempre pedindo aquilo, você vai sempre ter aquilo, né? Então, pô, eu já escutei a rádio evangélica, samba, axé, rap. Sempre tem alguma coisinha lá que você aprende, tá ligado? Isso te dá um spark, né? Uma coisa que, caralho, né? Que doido isso, que louco, né? Por que não, né, mano? Tem que dar chance a você mesmo, né? Porque você, não sou o senhor das minhas decisões. Não é. Não deveria ser, na verdade, né? Porque, mano, tem muito a ser aproveitado por aí. senão vira essa bolha. Nossa, você tá sempre ali, mano. Tá sempre no mesmo caminho. Ó, bota a rádio de rock aí. Rádio rock, rádio rock. Tem uma pergunta. Olá, eu sou o André do Alquimia Rock Club. Eu tenho uma pergunta a respeito do Derek, ele não está aqui, né, mas é referente aos vocais dele, né? Assim, para mim é um fato curioso, né, que diferente assim, de muitos vocalistas no metal, no thrash metal, que com o passar dos anos vão meio que decaindo, né? A qualidade, até por uma questão natural, né, do envelhecimento e tal. E nele eu vejo que é meio que ao contrário, assim, eu vejo ele evoluindo cada vez mais. Eu queria saber a opinião de vocês, como é que vocês veem essa evolução dele aí, que até ao vivo mesmo, eu não vi nenhum show de Sepultura que ele tenha tido uma performance não tão boa ou abaixo do que ele costuma fazer. Eu tenho duas palavras, negão americano. Então, tá Mas bom. não só isso, o Derek é muito disciplinado, mano. Desde que ele entrou na banda, cara, ele realmente faz os exercícios dele, não pega a segunda, que a gente faz 1h30 de show por dia, bem puxado, e realmente ele nunca, tá com 22 anos na banda, nunca pegou a voz, velho. Nunca. Bate na madeira aí. Mas enfim, é um cara que tá sempre muito centrado, sabe? Muito profício, mano, muito responsável nesse aspecto de respeitar o público, respeitar a banda e respeitar ele mesmo, né? Cara, rock and roll você sabe como é que é, tipo, backstage, ainda mais, porra, numa época mais, né, muito álcool, drugs, enfim, galera dorme mal e não se cuida. E, cara, a gente passou por isso, mano, e a gente tem uma disciplina, sacou? Porque senão não aguenta, não tem como. Tocar de segunda a segunda da maneira que a gente toca, com a energia que tem que ter, né? Não tem como. Então o Derek, ele passa por esse processo, é um cara que escuta muito. Por isso que eu te falei que, pô, o processo dele com o Ross Robinson, com o Jens, né? É um cara que, porra, vê por outro ponto de vista, repensa certas coisas, muda
uma coisa positiva, entendeu? E é por isso que ele está aqui com a gente hoje, trabalhando de tanto jeito, escreve de tudo quanto é jeito. Não só de cantar, mas escrever letras. São as melhores letras que ele escreveu até hoje, sabe? Com as melhores palavras, na melhor forma. E, obviamente, ele também tem muito a ver com isso, né? Porque eles trabalharam muito perto de realmente buscar as melhores palavras para as partes certas. Um ponto que merece atenção é a capa. O conceito também da capa, que é uma moeda, uma cadeira, um mapa mundi desenhado no crânio e folhas de louro. Tem uma ideia que envolve esse conceito de capa, que é importante no quadro? Sim, com certeza. Acho que foi o mais difícil, né, de achar foi esse ícone. E aí eu tenho que também agradecer o Marcos Hermes, né, que eu fui lá no ateliê dele, lá no estúdio dele, e para realmente falar, tentar coisas, né, a gente falou de 500 mil coisas, várias conversas, reuniões, telefonemas, e, mano, escrevemos um monte de coisa, até chegar nessa coisa da moeda, né, porque o dinheiro é a principal regra, né, de vida de qualquer pessoa nesse planeta, né, ou você tem dinheiro ou você recusa, mas sempre em relação ao dinheiro, né? E ele representa isso, essa primeira regra de qualquer quadro. Independente se você está em um país comunista ou um país muçulmano, o dinheiro está sempre envolvido em algum lugar, né? Então, qual que é o primeiro fator de julgamento, né? Quando a gente julga uma pessoa, quando conhece? Ou se ela é um mendigo ou se ela é um milionário. E tudo né, no meio. E a partir daí a gente vê como vai se relacionar, né, com essa pessoa. Porque ele tem um certo poder aquisitivo, alguma coisa assim, vou trabalhar com ele, vou chamar ele para almoçar em casa, enfim. Você tem várias maneiras de, né, não chega muito perto, tá com a camisa do Corinthians, entendeu? Essa coisa toda assim. Então, vocês ficam julgando através disso. O carro que o cara chegou, o cara tá bem, hein? Não sabe da vida do cara. Tá carrão. O Brasil o carro do vizinho é sempre melhor, né? Então é meio isso, né? Essa coisa da escravidão do dinheiro, né? E essa escravidão do conceito de uma coisa que não existe, né? Porque você precisa de duas pessoas, no mínimo, para acordar, né? Concordar que um pedaço de papel tem um certo valor, né? E a partir daí mexer com isso, né? Mas não é uma coisa também natural, né? Então acho que o ícone, a moeda, foi muito importante quando a gente achou que a moeda é o começo. Eu falei, porra, vamos botar o senador, a caveira, que é um metal, né? Tinha que ter um skull lá, uma caveira, mas é o senador, né? Onde as leis são feitas, né? Onde a gente também vê o que é certo, o que é errado, né? Lógico que tem um contexto religioso nisso, mas as leis são feitas no Senado, no Congresso, na política, né? Então representa isso. E essas linhas imaginárias, né? Que dividem as nações, né? Você vê o mapa através de um desenho, você nunca viu aquilo naturalmente, né? Você passa na linha do Equador, não tem uma linha ali, né? Mas a gente vê o mundo de acordo com o mapa, desse jeito, norte e sul. Não tem norte, não tem sul, né? Tipo, mano, depende do seu ponto de referência, né? Você tá na lua, onde que é norte, onde que é sul? Tipo, enfim, mas a gente tá aqui, a gente aprende isso na escola, mas é uma coisa cultural que é implantada dessa forma. É tipo como se fala, um agreement, né? Uma concordância. O mapa mundi é esse. A gente vai ver de norte para baixo para cima e todo mundo vê o mundo dessa forma, né? E vê ali que os Estados Unidos é assim, mas são desenhos. Porra, na Guerra da Coreia, o general americano pegou um lápis, falou, dividiu a Coreia no meio num mapa. Até hoje é assim, um lápis. A África, assim. Tipo, sacou? Dividiu famílias, quebrou um monte de tradição com um lápis. Por quê? É uma conceito, isso aqui é nosso. Vamos pegar esse papel aqui. Tipo, é brutal, né? Então é isso aí que está na cabeça do senador ali, né? Tipo, representando isso, né? Já tem espaço para mais uma pergunta? Vai, a última, quem vai? Show do Brasil ainda não. No Brasil a gente vai estar com um plano um pouquinho mais cuidadoso. A gente tocou muito no Brasil nesses últimos anos. Mas em breve a gente vai soltar notícias aí e estamos trabalhando nisso. Bom, a gente vai encerrar, mas só posso fazer, se me permite uma recomendação para que
que as pessoas parem, desliguem o celular, vão para algum lugar, põem um fone de ouvido, ouve esse disco que realmente merece. Bela conselho. Obrigado a todos que compareceram, valeu mesmo e amanhã sai o disco, compra aí. Thank you very much. Thank you very much. Muchas gracias. Merci beaucoup. Arigatou gozaimasu. Muchas gracias.